Fala, meus consagrados! Aqui é Carlos e eu falo do Alquimia no Senso para trazer um novo episódio para vocês. Salve, salve, galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o Danúbio. Aqui é o Glauco, show de tudo. Galera, continuando o assunto do episódio passado, porque a gente achou um assunto muito espetacular, a gente vai trazer mais filmes que tratam sobre o racismo, sobre o preconceito. É um tema que eu gostei muito de fazer, é um tema que eu estava conversando com os meus colaboradores aqui, eles gostaram muito, tem uma visão filosófica muito boa, uma visão societária, então a gente vai continuar trabalhando com essa parte. E só tem filme foda. Eu queria começar com o Django Livre. Vocês assistiram o Django Livre? Sei, compadre, Tarantino, um filme de faroeste que antigamente a gente chamava de Bang Bang, que reconstruiu o Bang Bang através de uma visão do negro, né? Sobre uma das primeiras cenas, ele escravo, aí o dentista lá chega e vai querer comprar uma pessoa que ele queria matar um grupo, leva o Django e percebe a capacidade do cara sobre ser um bom atirador. E isso daí fez com que o filme crescesse muito. E tem uma das cenas muito massa, que é o negro que mora na casa grande e o negro escravo, que é aquela cena icônica do Samuel Jackson, quando chega o Django no cavalo, bem empoderante, como todos os outros brancos, eles: o que é aquilo ali? O que é aquilo ali? E aí ele começa a questionar por que é que o negro está no mesmo patamar do branco. E aquela cena é foto dele discutindo. E o Django é bem arrogante: ei, negro, não sei o que, não sei o que. E houve uma disputa deles. Por quê? Porque nessa questão do negro da casa, os que moravam nas senzalas, eles não aceitavam, porque eles diziam que eram capazes dos brancos. E aí tinha uma raiva entre eles. E era, vamos dizer assim, dado ênfase a eles ficarem brigando uns com os outros. E é foda aquilo ali. Aí tem até uma questão que do Leonardo DiCaprio, quando ele pega o crânio e diz que o negro, por causa de um ossinho, não era inteligente, só servia para trabalhos braçais. Então, daquela forma ali, o filme engajou um preconceito, trouxe uma ideia que foi propagada no século XIX, se não me falha a memória, é frenologia, e aquilo ali propagado que as questões biológicas iriam dizer como era a tua ideia e o teu comportamento na sociedade. E a do negro era por causa do osso que tinha na cabeça. E depois foi desconstruída essa ideia. Porém, durante o século XIX, muitas pessoas acreditavam nessa questão e fortalecia. Fora a ideia religiosa da escravidão. Mas o que o filme retrata? Um negro livre. Um negro que bateu de frente, vamos dizer, com um sistema colocado na época, que era o senhor, dono de escravo. Era a pessoa que podia fazer o que quisesse. É tanto que tem aquela cena do dentista, quando eles estão lutando, aquela luta que eles tinham, e o dentista, que era alemão, percebe a maldade que há na essência do ser humano de tratar o negro como algo inferior, que é também aquela questão que ele solta os cachorros para matar ele, ele é pesado demais, cara. Toda a dor assim, e você sentindo aquilo ali, você percebe que o filme não é a questão da ficção, mas aquilo ali não da forma que foi retratada. Mas, por exemplo, no Haiti, um negro fazia uma coisa de errada, a galera cavava uma vala, um buraco, colocava ele, deixava até o pescoço descoberto, enchia de melado da cana-do-açúcar, perto do formigueiro, para as formigas irem e comerem a pessoa. Olha a maldade. Ou se um negro se rebelasse, eles... Não tem eu não sei, aquela ferramenta que parece um garfo gigante, que você vai tirando o feno, né? Tipo ali, um rastelo, né? Um garfo assim que você vai... Isso. Eles, por pura maldade, para educar os negros através do medo, eles pegavam um negro recém-nascido e cravavam aquilo ali e penduravam para que os outros vissem e sentissem medo. Porque a ideia do branco é que ele era superior ao negro e eles poderiam fazer o que quisessem. E aquela quebra que houve no Django, dele bater de frente com o cara e não ter medo de nenhum deles. Por quê? Porque ele tinha uma arma na mão. E ele foi instruído, foi treinado para matar. Então ele sabia atirar, ele sabia da força que ele tinha.
E quando você vê uma das primeiras cenas, as costas dele todas cheias de chicote, no caso, chicote não, chicotado, aquele filme, pela reescritura e a narrativa do Tarantino, cara, top. E até hoje eu assisto aquele filme. Vez por outra que eu tô sem fazer nada, mas eu assisti o Django Livre. Por que que eu falo isso? Tipo, para ver o empoderamento do negro. E a questão do próprio negro, da Casa Grande, ficar, ter uma reflexão daquilo ali. Porque, vamos nós, aquele papel que o Samuel Jackson fez é fenomenal também, para retratar que a questão cultural, a questão da reprodução incentiva muito. E há uma alienação de todos os meus quando eu não tenho informação. O negro da senzala com raiva, porque o negro da Casa Grande tinha roupa, para quem não sabe, pelo menos aqui no Brasil, não sei lá. O negro andava maltrapilho, andava com aquelas roupas todas rasgadas, porque eles só recebiam roupa uma vez durante um ano. Uma roupa no ano. Somente isso. Por isso que ficava todo maltrapilho. Já o da Casa Grande, eles tinham que andar bem arrumadinho, por quê? Porque tem a questão de visitas chegarem e mostrar a riqueza. Então é foda, bicho, aquele filme. Pra mim, fenomenal. Todas as atuações. Tem até uma questão que o Leonardo DiCaprio se corta mesmo, né? Quando ele quebra o crânio, aí esferga o sangue na cara de um ator lá. Fenomenal. Pra mim, nota 10 aquele filme. Muito irado. E tu, Glauquinho, assistiu? Cara, eu dei umas olhadas nos videozinhos com os resumos. Infelizmente, eu não assisti com totalidade, como a maioria dos filmes, infelizmente. Eu não sou... Essa categoria eu não tenho lá um histórico muito grande com esses filmes mais internacionais, não. Tô mais com os brasileiros. Mas, cara, o que o Danilo falou aí, ele se... que o filme ele retrata bem a questão da revolta, né? Também, tipo assim, o cara tá apanhando o cara, a classe, a categoria de pessoa, né? Não sei nem como procurando a palavra adequada que me ajuda aí. Grupo social. Ele se percebe, né? E vê que tá em desvantagem, né? Que tá sofrendo, é tipo assim, é como se o cara estivesse apanhando, né? Queria se defender, e daí surge a revolta, e a partir daí passa a lutar contra, né? Acho que, não sei se eu me fiz entender. Tentei complementar o que o Danilo falou aí. Cara, Django eu acho muito espetacular, assim, desde os aspectos técnicos, a questão da atuação. A atuação do Leonardo DiCaprio é muito boa, porque você fica com nojo daquele personagem, mas você vê também que ele tem problemas mentais, ele não é... O psicológico dele não é certo, porque ele já cresceu naquele meio, daquele sistema. Você vê que ele não avalizando, dizendo que ele é inocente, não é que ele seja inocente, mas você vê toda a insanidade. E uma coisa que muita gente não percebe, que eu vejo nesse filme, é que tem um preconceito inverso. Porque o Samuel Jackson é o negro da casa, então ele se acha acima de muita coisa. Então ele tem preconceito com outros negros, porque ele acha que ele tem que ser o negro predominante, porque o negro só pode chegar naquela escala, ele acha que chegou no ápice da coisa. E você vê que tem um preconceito dele com os negros. Outra coisa que eu vi que passa muito desapercebida também no filme, tem um capataz que ele fica implicando com o Django, que ele tem uns dentões e tudo. Toda a vida ele faz alusão aos órgãos genitais do Django. Tanto é que na hora que capturam ele disse arrancar o pau do Django fora, não sei o que. Aí você vê que tem um pouco de complexo de inferioridade, porque a questão que ele acha, porque os negros são mais avantajados, aquela coisa toda. Como você vê também, se você interpretar, tem um homossexualismo do cara que ele não quer aceitar aquilo ali. Então tudo isso é colocado de forma implícita no filme. E isso ele vem trazendo à tona toda aquela coisa. E você vê também a questão do Dr. Schultz, que é o dentista alemão, que ele é um cara que ele não é a favor da escravatura. Você vê que lá nasce um relacionamento entre ele e o Django, uma amizade, ele vê potencial, ele é um caçador de recompensas, mas você vê que ele se importa com o Django.
E ele consegue unir os interesses dele, que é capturar aquele pessoal ali que tá na fazenda, em juntar o Django com a amada dele. E você vê que também fala da questão da frenologia que tu falou, né? A questão do osso no crânio, que tem um ossinho, aquela coisa toda. Que isso cai por terra no filme. Porque tem a Brunilda, que é a escrava, que é o amor do Django, que ela fala vários idiomas. Ela fala alemão, ela fala o inglês, ela fala... Então, assim, super inteligente, tem etiqueta, tem educação. Então, o filme ele traz uma série de preconceitos e de preceitos, e ao longo do filme você vai vendo a capacidade. E a cena final do filme é muito espetacular, porque o Django fica numa situação encurralado que você pensa assim, vai morrer. E de certa forma ele consegue dar cabo de todo mundo, e depois ele arma uma arapuca pro próprio Samuel Jackson e explode tudo. Aquela cena que ele sai todo vestido com ternozão vinho, aquele óculos escuro e a casa explode, ele fica olhando assim, é sensacional, porque é o símbolo mesmo da revolta, daquela coisa assim, que a gente vai se rebelar e não vai deixar as coisas sendo do jeito que são. Cara, eu acho um filme espetacular. Tarantino, eu sou muito fã do Tarantino. Não quer dizer que tudo que o Tarantino faz é bom, mas Django eu acho muito bom. Os enredos, as atuações são muito boas, excepcionais. Samuel Jackson é fantástico. Tem hora que você tem nojo dele, mas tem hora que ele é engraçado, é aquela coisa assim. E eu acho que a dublagem também foi muito feliz em transmitir aquela sensação, colocou aquela voz, aqueles trejeitos que você fica mesmo... você acha que ele se bem assim, esse cara tem que se fuder, qualquer hora dessa ele tem que se fuder. Então assim, é um filme pra mim que eu dou nota 9,5 brincando pra ele. Eu gosto demais. Só complementar aqui, Carlos, quando tu falou, veio umas lembranças do filme. Pra você ver que o negro, ele apanhou tanto, ele tinha tanto medo, que quando o Django é capturado e ele vai ser vendido, ele pega e faz aquela arapuca com os caras, que até o Tarantino tá na cena, que depois eles matam eles, os negros ficam com medo, porque apanharam tanto, os caras eram fortões, mas eram só 3, 2 velhos e um homem feito. E eles tinham medo de se rebelarem contra aqueles caras. Já o Django não, era falando tete a tete até ele, e assim, esse negro é engraçado, um dos atores fala. E por que daquilo dele ser engraçado? Porque diferente dos outros que culturalmente tiveram que aprender através do medo a ficar de cabeça baixada, se curvar pro branco, o Django não se curvou. É tanto que ele fez um jogo lá de mentira e depois mata os caras para voltar para casa grande e se vingar. E aí também entra uma questão que eu me esqueci de falar, até histórica. Muitos negros não gostavam de outros negros, ou mesmo misturado, que no caso eles chamavam mulatos. Por quê? Porque essas pessoas da Casa Grande ou mulatos não eram da África. E eles não gostavam dessas pessoas porque diziam que elas se curvavam o branco. E aí eles tinham a forma de resistência, trabalhar mais devagar, mesmo se rebelando na luta, morrendo, ou então se suicidando. Isso tudo a gente tem que interpretar como uma forma de rebeldia do negro. E o Django Livre deixa muito bem claro. E olha a maldade que tu falando da Bromilda me lembrou da cena de quando o Django encontra ela. Ela tá num caixão de metal, meio-dia, o sol quente, o cara pega e chega e joga água em cima dela para dar um choque térmico, onde aquilo ali deve dar uma dor do caralho. Então, aquilo ali era para quê? Porque ela desobedeceu. E o Django pega até a mão na arma assim para dar um tiro, só que ele se controla. Então, quando a gente retrata esses filmes, é mais uma aula do que propriamente o filme em si. A gente tem que ter uma noção para ter o discernimento daquelas cenas e tentar fazer alusão com o processo histórico. Porque muitas vezes a gente escuta assim, racismo é mimimi, racismo é frescura. Só que quando você vê todo o contexto, como eu dei os exemplos no Haiti, quando você vê aqueles exemplos das costas todas cheias de cicatrizes, que para curar aquilo ali, muitas vezes eles utilizavam sal, pimenta e vinagre nas costas do negro. E quando o feitor era mais maldoso ainda, ele urinava em cima das costas. Então você imagina o tanto de sofrimento que foi uma galera que passou por muito tempo, primeiro arrancado das suas terras,
vindo daqueles tumbeiros, sendo comercializado e humilhado. Você não podia falar a sua língua, você não podia ter uma associação com certos grupos de pessoas, porque eles exterminavam, eles matavam aquilo ali. Então, quando vem o Django Livre, que é um filme de Bang Bang, que a gente assistia, era a representação de pessoas brancas, o que vai acontecer? Você tem um negro que faz a diferença, como também no Oito Odiados, que é muito irado, tão, pra mim, né, na minha opinião, tão bom quanto o Django Livre. Não tem tanta ação como no Django Livre, mas tem a questão da inteligência, de você perceber várias coisas durante o filme. Então, era só para complementar a questão do Django Livre, e muito massa, que quando tô falando, foi me lembrando muita coisa. O filme é foda, bicho. Tanto é que, pegando Os Oito Odiados, que eu também gosto, ele trata muito até assim uma xenofobia velada, né? Porque são 8 pessoas de locais, de cores diferentes, aí eles têm a questão do pele vermelha, com o americano, aquela coisa toda. Então, assim, você vê que tem nos preconceitos dentro do... que não é só de cor o preconceito, né? É porque, assim, a gente bate, assim, a questão do preconceito de cor, porque, como todo preconceito, é nojento, cara. A gente não pode deixar essas coisas impunes. Você não pode julgar ninguém pela cor, por onde ela vem, do jeito que ela é, se ela é gorda, se ela é magra, se ela é caolha, seja do jeito que ela for, cara. As coisas são muito mais do que você medir a pessoa por alguma característica dela. Então, assim, enquanto a sociedade não mudar, a gente não vai pra frente. Mas indo pra frente, a gente já vai pro próximo filme da lista, né? Cara, esse eu acho espetacular. Eu tô pra dizer pra você que esse próximo filme da lista, que a galera já viu na tela aqui, mas dentro dos últimos 5 anos foi um dos melhores filmes que eu assisti. É um terror, suspense, de um diretor novo, que cada vez mais as obras dele me encantam. É o Corra, que em inglês Get Out. Cara, eu já vou deixar a palavra pra vocês, que eu quero falar por último nesse filme. Então, vou começar. Caralho, macho, esse filme, quando eu vi na internet que ia ser lançado, né? Deve ser um filme de terror, cara. Filme de terror não tem narrativa, é um filme sem roteirização, deve ser um filme tipo B, C. Eu não vou assistir. Aí olha aí, é o preconceito. Não era nem pela questão do negro, não era porque, tipo, eu não gosto de filme de terror. Aí quando falaram terror, aí eu disse, não vou não. Aí eu tava sem fazer nada, baixei o filme, num domingo à tarde, mano, assisti filme aqui, vou assistir esse aqui pra ver. Caralho, meu irmão, que filme. Que filme muito foda na questão do terror, que aí é um terror psicológico, uma narrativa que é de um viés preconceituoso. Da família, querer caçar por esporte, por diversão, que aí vamos pegar. Isso aí, no século XXI, traz essas raízes que foram criadas lá em séculos passados e é enraizado não só no filme, mas na questão dos dias atuais. Algumas famílias, elas ainda têm essa questão de preconceito e eles, acho que o Glauco caiu, né? Mas deixa aí, já ele volta. Teu microfone tá desligado. Deixa aí, já ele volta. Pronto. Aí quando essa questão da ideia, que a gente pensava que era velado, tinha acabado o preconceito, não, o filme vem e mostra que não é só aquela família, mas todos têm a ideia preconceituosa de tratar o negro como um animal, e por isso o filme Corra, que era para tentar fugir eles fazerem o terror psicológico na pessoa. Aí tem aquela questão da hipnose lá, caralho, mas você fica assim, meu irmão, que loucura é essa? E isso eu não posso afirmar que existe daquela mesma forma, mas a retratação da crítica social de famílias terem preconceitos por N motivos acontece. E aí é foda, bicho, aquele filme. Aí eu mudei a concepção. É tudo que ele concorreu ao Oscar. Não vou lembrar se ele ganhou, mas pra mim foi um filme. Pronto, são 2 filmes de terror que eu considero: A Bruxa, de 2016, e esse filme. Pra mim são foda assim, hypado o filme.
eu acho espetáculo. Eu gosto de Corra, porque ele trata todas as questões do racismo, assim, em níveis bem escalados, sabe? Começa já daquela questão dele conversando com um amigo dele, o protagonista, que inclusive ganhou, acho que ele ganhou o Oscar agora, o Daniel Kaluuya, muito bom ator, que eles são negros e conversando, e ele namora com uma pessoa branca. E você vê que o outro amigo dele meio que não... acha esquisito, né? Não é que não aceita, mas ele fica meio receoso, que ele fala assim, de onde você viu uma branca querer namorar com um negro? Aí começa nisso. Aí diz assim, não, você vai lá, você vai ser objeto sexual, você vai ser escravo sexual, aquela coisa, porque ele desconfiou. E você vê que o filme transmite uma coisa que você fica até se sentindo mal. Porque quando ele chega na casa dos pais dela, não, até antes, eu até retorno um pouco antes, quando ele tá na estrada, a namorada dele que vinha pilotando, o policial para e pede os documentos dele, não dela. E ele não tava nem pilotando. Mas você vê que já tem um preconceito, porque ele já olha já pelo fato de ser negro, e ele já vê assim a questão de como é que pode, o que está acontecendo, por que tem uma mulher branca com um cara negro? Isso é na concepção do policial, isso é errado. Ele fica nisso aí. O racismo institucionalizado, né? O racismo enraizado no próprio Estado, né? Aí você vê que o filme já vai dando essa escalada, vai indo. Aí você vê que quando ele chega na casa da família dela, você vê um estereótipo bem esquisito. Você vê aquela família mesmo, tipo europeia. Eu até brinco, o pai dela parece o Steve Jobs. O Steve Jobs, aí tem a mãe dela que é tipo piruazona, tipo aquelas terapeuta sexual. Aí tem o irmão dela que é altamente lunático, que fica constrangendo ele, falando um negócio que os negros são aptos a lutarem MMA, boxe, essas coisas. Aí você começa a perceber que não tá certo. E até para não causar um desconforto, para não desconfiar, o pai dela e a mãe dela falam que votaram no Obama, como se isso fosse parâmetro para dizer que não é racista. Aí ele meio que se sente mais confortável porque tem os empregados da mansão lá dos pais dela são negros, né? Então você fica assim, poxa, então parece que não é aquela coisa, mas aí ele faz uma ligação como naquela coisa da escravidão. Tem a casa dos senhores e tem a senzala. Então ele se sente desconfortável com aquilo ali. E ele fica de orelha em pé, que toda vida ele bota o celular dele para carregar e o celular tá fora da tomada. O que está acontecendo? Quando tem, adiantando um pouco para não ficar tão, tem a questão do leilão, que fica naquilo ali. Você vê que os convidados olham como se estivesse analisando a mercadoria, aquela coisa toda. Ninguém olha ele com um olhar igual. Que parte daquelas pessoas são parentes deles, né? Parte daquelas pessoas são parentes dele. Pois é, então a narrativa daquele filme, bicho, faz você refletir assim, caralho, ainda tem pessoas que têm esse tipo de pensamento, que existe esse pensamento. Você sabe muito bem que há situações daquela ali que já aconteceram com amigos nossos. E o racismo, sabe quando a gente percebe que ele é institucionalizado? Quando a pessoa diz, eu não tenho racismo não, eu sou até amigo de fulano, eu até conheço ciclano, eu até falo com ciclano. Aí assim, caralho, meu irmão, eu preciso exemplificar uma pessoa de cor para dizer que eu não sou racista? Eu não preciso dizer não, são nos meus gestos. E lá naquele filme você percebe como nessa parte da reunião, da festa lá, eles ficam observando como se fosse uma mercadoria, não um ser humano. Eu vejo muito essa parte. E o grande plot do filme é que eu não vou entrar em tantos detalhes para não spoiler, que eu já tô spoilando pra caralho. Mas assim, também é 2018, quem não tiver assistindo, foda-se também, né? Mas que eles estão leiloando ele. Aí eles têm a questão que eles dizem
que fisicamente o negro ele é mais forte, que a questão da melanina na pele, o envelhecimento é menor, que as doenças, eles têm uma teoria que as doenças não afetam de forma mais resistente. Eles fazem até um parâmetro dizendo que como eles foram escravos na antiguidade, que eles têm mais resistência natural às doenças. A gente sabe que não é isso, mas eles fazem toda essa propaganda. E tem um deles que dizem até assim: eu só quero comprar, me desculpa até o termo, mas é do filme, não, eu não penso assim de forma nenhuma, o preto está na moda. Cara, isso dá uma sensação tão ruim na gente. O diretor ele é tão fantástico que ele faz questão de mostrar isso. Você vê aquilo ali, mas isso traz uma forma tão... te deixa tão angustiado, que você vê assim, porra, você fica se sentindo mal. Eu não vou me alongar mais muito no filme, porque senão eu vou tirar o plot do filme, que tem muitas outras coisas. Mas você vê que o filme passa aquela sensação que eu acho que muita gente deve se sentir assim. Você ser deslocado, as pessoas fazerem força pra você se sentir diferente no meio delas. Porque você é assim, cara, ele é negro, mas ele é uma pessoa como qualquer outra. E no filme faz questão de todas as situações, ficam querendo mostrar ele como se ele fosse uma aberração no meio de todo mundo. Tanto é que todo mundo olha estranho pra ele se sente, você se sente mal você vendo aquela situação. E esse filme ele retrata muito bem isso. E eu creio que isso deve acontecer no dia a dia, assim, não estou falando nem do leilão, essa coisa toda não. Mas as pessoas colocarem você para se sentir diferente. Você fica se sentindo diferente no meio. Isso deve ser horrível, isso deve ser difícil demais. E acontece, cara. Eu vou dizer 2 exemplos aqui de episódio que um eu sei que é porque a pessoa não sabia. O outro já era uma pessoa idosa, aí sim, ela já era, pelo menos na situação, eu achei extremamente racista. Aí você vai dizer se é ou não. Eu fui dar um aulão numa certa escola daqui de Canindé. Aí o que acontece? Eu subindo do alto para entrar na ruazinha que dava para a escola. Isso de manhã cedo era o quê? 6h40, 6h30 para 6h45. Só víamos nós dois na rua. Aí eu, muito desligado, olhando para cima pro tempo, aí eu vi a senhorinha. Aí eu peguei, está assim essa senhorinha. Aí eu peguei, aí fui me afastando assim. Quando eu dou fé, ela olha para mim. E quando ela olha, ela fica muito apreensiva. Se ela dá tipo um pulo assim. Só tinha nós dois na rua. Não tinha ninguém, não tinha nada aberto. Aí ela vinha com essas bolsas de cola assim. Aí ela, na hora que ela pega a bolsa, ela vira a bolsa pra frente. Aí prende com o braço aqui. Aí segura a outra bolsa aqui. Aí começa a andar muito rápido. Aí eu olho pra ela pra ver naquela cena. Ela vindo pro meu rumo assim. Aí eu peguei e fui me afastando. Diabo é isso, mano. Em pleno século XXI, uma retardada dessa daqui, abestada, pensa que eu vou assaltar ela. Eu devia dar uma bicuda nela aqui pra ela levar uma queda. Só que isso é brincadeira, isso na minha mente. Mas eu disse, caralho, que tamanha ignorância de uma pessoa em pleno século XXI pensar que eu vou assaltar, eu com a farda da escola que eu trabalhava, eu com a mochila nas costas. Onde é que eu ia roubar uma pessoa? Mas isso daí, aí eu vi assim, o quanto é medíocre a mente de certas pessoas. E essa mediocridade é por conta que ela não tem conhecimento. Porque no programa de TV da tarde, no 90, Cidade Alerta, não sei o que, vai mostrar que o negro é ladrão. Vai mostrar que o favelado é ladrão no Jornal da Noite. Vai mostrar que o tráfico de droga é comandado por negros. Mas esquecem que teve um branco que teve 500 quilos de pasta de cocaína no helicóptero. 39 quilos de cocaína num helicóptero importante do Brasil. Mas o negro no Brasil tem que ter essa concepção de ladrão. Eu tô dizendo isso hoje, né? Mas pra situação lá, eu fiquei assim, me questionando. Caralho, como é que pode uma pessoa em pleno século XXI ainda ter enraizado? E eu usei isso na aula. Porque quando a gente aborda o Enem ele é uma prova que traz muito a questão da cidadania. E uma das questões de cidadania é justamente o que a gente está tentando fazer aqui, conscientizar as pessoas para que racismo deixe de existir. Como diz a música, que eu até falei no episódio anterior, do Gabriel Pensador, racismo é burrice. Porque somos todos iguais, somos uma única raça, a raça humana. A nossa questão de pele escura, isso aí é um contexto histórico que vem de proteção
da região onde éramos habitados, que era na África, e todos nós somos descendentes de africanos. Então, para que ter essa besteira de racismo e tudo mais? Aí eu percebi a mediocridade e usei em sala de aula esse ponto de vista. A priori, é uma cena jocosa, porque você de manhã bem cedo, uma velhinha que vem quase gogando a morte, bem devagar, bem... Pode parecer preconceito da minha parte, estou falando da jeito... Ela muito devagar, bem devagarinho que ela vinha, quando ela percebeu, acho que ela tomou uma injeção de adrenalina. Ela deu um pulo para trás, botou a bolsa para frente e saiu muito rápido. Para você ver, aí um negro vê aquilo ali e fica: por que essa mulher tá correndo desse jeito? Eu vou roubar essa bestada? Por que tem que ser assim? Toda vida tem que ser essas frescuras. Toda vida quando vê um negro tem que ter essas frescuras. E aí a gente vê como no corre tem essa situação de muitas pessoas brancas e somente ele de negro, ele não sentido incluso no meio. E as pessoas não olhando ele como ser humano, mas olhando ele como objeto, como um animal. E isso daí você entra no supermercado, você vê esse olhar também. Você anda na rua, você tem medo de certas instituições, porque você é preto. E preto no Brasil é enraizado um racismo muito grande, e é institucional, e muitas vezes é feito uma miopia. Aí quando o negro se revolta, ó, o bicho é um animal mesmo. Quando o negro vai brigar, ó, não vão saber o porquê. É tipo, os meios não vão justificar os fins, é os fins que justificam os meios. Ele é um animal, por isso que, ó, que ele é negro, não tem educação, por isso que ele faz isso. E aí a gente gera, e é necessário ter uma educação que mude, não somente na lei, que tem a desde 1639 e 11.645, que diz que as escolas são obrigadas a trabalhar conteúdos africanos, afro-brasileiros, indígenas. Por que eu tenho que institucionalizar uma lei para porcaria dessa? Por que eu não já trabalho bem de antes? Porque muitas vezes a gente propriamente vê professores, vê instituições com um olhar também racista, porque vem da cultura do passado dele. E ele se nega ele bota uma barreira, ele se vela a ideia de que acaba com isso, cara. Somos todos iguais, deixa de frescura. E isso daí é foda no país. E o filme veio para mostrar isso daí. Para mostrar um terror psicológico que é na cabeça do negro na questão dos brancos. Foda, cara, foda. E aí eu acho que eu dei uma viajada de novo aqui, mas é porque tem que ser exposto a essas situações. Tem que ser exposto e mudar essas características dessas pessoas. Elas têm que aprender a se reeducar, cara. Não é tarde demais pra gente abrir a cabeça. Esse nosso diálogo aqui é justamente vamos abrir a cabeça, meu povo. Respeitem as pessoas, não julguem ninguém. Não julguem pela situação que aconteceu. Investiga, analisa os dois fatos. Pois é, cara. Eu acho bem válido você chegar nesse ponto de contar essas coisas assim. Cara, muitas vezes isso... Eu já conversei muito com você, isso. Às vezes, quanto foi que a gente não andou junto já? A gente só não tá andando junto mais por causa da pandemia, porque ninguém tá saindo e tudo mais. Mas quantas vezes a gente chegou nos cantos e a gente não percebeu? A gente lá sentado, merendando, trocando uma ideia e tal, e tendo isso aí. Cara, isso é... Cara, eu não consigo ver uma palavra se não for nojento pra esse tipo de atitude. Porque... Porra, pra quê? Por quê? É esses questionamentos que muita gente não faz. Eu vou contar até um caso que houve há um tempo, que a gente já tá aqui. Eu fui sair com uma mulher um tempo desse. A gente tava lá e tudo, eu fui buscar ela no trabalho. Aí tal, a gente chegou e tudo. Ela foi tomar banho. Aí ela falou desse jeito. Macho, eu tenho até vergonha de falar. Mas já que a gente tá aqui, vou tomar banho porque eu tô fedendo a negro. Caralho, mano. Tu tava na lan house do Max no dia que aconteceu essa situação também? Aí eu até fiquei puto. Aí eu não sei como é o cheiro de negro, que eu não tô fedendo não. Tu lembra disso daí? Não foi no dia do meu aniversário? Pois é. Eu foda fiquei aquilo puto, ali. Fiquei puto. Aí eu fui de sarcasmo, né? Eu não sei qual é o cheiro de negro, que eu não tô fedendo. Cara, tu sabe aquela coisa que me deu vontade de vomitar na hora que ela falou isso aí? Que eu simplesmente falei assim, olha, não rola mais. Não rola mais. Não, perdi o interesse.
Se você quiser ficar aí, fica. Se você quiser, eu te levo em casa, mas tô caindo fora. Não rola pra mim, não rola. Porque como é que eu vou me relacionar com uma pessoa que abre a boca pra dizer um negócio desse? Cara, isso é real mesmo. Isso é real. Isso é horroroso. Como é que tu pode colocar um parâmetro pra uma pessoa dizer assim: estou fedendo a negro? A sociedade tem que entender que, por acaso você ser negro ou preto, que é o termo que usam, é algum defeito, por acaso? Não é defeito, caralho. Isso me revolta muito. Porque isso aí deixa pau da vida, mano. Aí só isso aí que tu falou, perfeito. Por muito tempo eu me perguntava se era algum tipo de defeito que eu tinha na minha cor da pele. Porque todos os apelidos eram voltados para minha cor. Todos os insultos que eu sofriam eram voltados para minha cor. Muitas das confusões que tinham eram voltadas para minha cor. Mas, caralho, será que é porque eu tô sujo? Será que é porque eu nasci sujo, alguma coisa assim? Porque eu não entendi aquilo ali. Normalmente, quando a pessoa vinha insultar, era ei, negro, ou macaco, ou não sei o que. E aquilo ali tu vai ficando na cabeça. Ainda bem que eu fui buscar conhecimento. Ainda bem que quando eu vejo um tipo de racista desse, eu faço como um homicida. Vai tomar no olho do teu cu, fala da puta. Porque, é o certo, cara, é o certo. Eu não vou nem bater boca, tipo, eu não quero nem conversar com um racista. Porque meu irmão é foda. O problema é que, como eu criança tinha esse tipo de pensamento, a gente não pode deixar isso acontecer nos dias de hoje. E é para combater severamente. Por quê? Porque a gente não pode dar voz para racista, para extremismo. Aquilo ali aconteceu, e se aconteceu, a gente está hoje para corrigir o erro do passado. E eu não vou julgar ninguém pela cor da pele, cara. Pode ser o maior criminoso do mundo. Eu não posso julgar a pessoa pela cor da pele. Pode ser o mais importante do mundo. Eu não posso julgar pela cor da pele. Todos são iguais, mas o problema é que o ser humano, por uma questão cultural, ele enraizou isso daí. E hoje está mais forte do que nunca. Parece que abriram a tampa do esgoto e saiu um monte de rato fedorento e estancaram. Nem estancaram, eles estão expondo uma tentativa de estancamento disso daí, que foi os anos 2000, muito debatido sobre essa parada. Aí, como a gente falou, para que cota racial? Cota racial é para corrigir o erro do passado. Você chega num canto e pergunta: qual é a figura negra importante no Brasil? Barack Obama é o que eles falam. Aí, puta que pariu, Barack Obama é dos Estados Unidos, retardado. Pelé. Qual foi o grande feito do Pelé? O maior jogador de futebol? Eu beleza, te digo mas qual foi o feito do Pelé. Foi ministro do esporte e lascou a economia. Aí por que não pega figuras históricas? Porque tem aquele livro que é não sei o que da filosofia, Guia Incorreto da História do Brasil. Aí tem lá a difamação do Zumbi dos Palmares. Aí uma certo grupo do Brasil começou a negar ele. Se ele existiu, se ele não existiu, os dados históricos é que estão lá para falar. Mas que Palmares foi um movimento de resistência que durou quase 100 anos, tem que ser enaltecido. Tem que ser enaltecido porque houve resistência e seguraram a questão. Tipo, a gente está aqui, aí, mas Palmares tinha escravo. A escravidão da África, a escravidão do negro é diferente da escravidão no modelo capitalista, no modelo europeu. A gente tem que entender isso daí. Tem a figura de Luiz Gama, que não é retratado nas histórias do Brasil. No livro de história não fala de quem foi Luiz Gama. Um advogado que libertou, um advogado negro, que antigamente você não precisava ser formado, bastava você conhecer as leis. E ele teve esse conhecimento e libertou vários negros na época de Dom Pedro I. Por que o livro de história não trabalha numa figura dessa pra gente enaltecer? Vai enaltecer torturador? Vai enaltecer presidente de uma ditadura militar? Por que não fala? Por que não enaltece o Dragão do Mar? Eu não vou Só longe não, enaltece. Eu não vou longe não. Qual é o material comemorativo que a gente tem de Luiz Gama? Nenhum. Tu sabe quem é que vem na cédula aqui, aquele rosto? Qual? O rosto que tem na cédula de real aqui. Eu não olho para as cédulas do... Não, porque tem um lado tem um bicho e o outro lado é um rosto. Pois é. Ali algumas pessoas dizem que é Camões. Por quê? Uhum. Por que não há figura dessa numa cédula?
Pois é. Por que não pega essas figuras históricas? Castro Alves, ele, próprio Zumbi, Gangazumba. Pega essas figuras, cara. Vai trabalhar essas figuras. Quando você pega um movimento, tipo, revoltas regenciais no Brasil, é porque o brasileiro ele quer passar pano pro erro. Não foram revoltas regenciais, foram movimentos separatistas, foram guerras civis. E dentre essas guerras civis tivemos a revolta dos malês, que eu lembro bem quando eu comecei a faculdade de História, eu falava disso daí. E o meu orientador, eu queria trabalhar a revolta dos malês, porque não tinha livro didático. Aí eu peguei e fui retratar, que eu ia viajar para Bahia, comprei até uns livros para estudar mais a fundo do caso. E a revolta foi contada, o único retrato, um dos únicos, né? Era um cara que participou mais da visão branca. Aí aterrorizava, os negros estavam fazendo balbúrdia, baderna nas ruas de Salvador e tudo mais. E eu disse, caralho, só tem isso daqui. Aí eu ia procurar no livro didático, não via. E eu encontrei um livro didático que dizia que Revolta dos Malês e Sabe Nada era a mesma coisa. E não foi a mesma coisa. São dois contextos diferentes. A Revolta dos Malês, elas queriam criar um reinado africano no Brasil. De negro africano. Não já de misturados. Porque eles diziam que essas pessoas misturadas, elas eram muito capazes dos brancos. Aí ficava o mulato, o moreno, o brasileiro já, nem era africano e nem era branco. E aí era excluído das duas partes. Mas o que importa, essa revolta, ela trouxe o espírito de rebeldia do negro, mesmo eles morrendo. Mas mesmo assim, eles fizeram um levante de um dia, 24 para 25 de janeiro de 1975, que mudou a história do país. E diga-se de passagem, no livro que retrata a Revolta dos Malês, que é do João José Reis, ele deixa bem claro que os brancos tinham medo dos negros. Porque eu vou dizer outro livro, Jacobinos Negros, que foi escrito por um alemão, que não esqueci o nome dele agora, mas ele retrata talvez da única revolução democrática que houve no mundo, foi a revolta do Haiti, dos Jacobinos Negros, Toussaint Louverture. E ninguém vê isso no livro didático. Vê uma páginazinha aqui, aí quando você vai falar, deixa eu ver, da independência do Brasil, que é mal mentira, várias e várias páginas. Vai enaltecer Dom Pedro II, a princesa Isabel que libertou os escravos, a lei 3.353 com 2 artigos. Primeiro, em todo o território nacional acabou a escravidão. Segundo, confirma o que foi dito no primeiro. Onde é que está a cabeça nossa para isso? Por que não mudou toda a concepção? Tem leis, que é a 10.635 e a 11.640. 10.639 e 11.645 são as leis. Uma de 2003 e outra de 2008. Trabalhe isso daí, cara. Nas questões do Enem, muitos não ligam, mas ele trabalha direto essa questão negra. Por exemplo, no Rio de Janeiro, para eu saber que um negro era livre, olhava para os pés dele. Se ele andasse descalço, era escravo. Se ele tivesse sapato, era livre. Olha que situação penosa nisso daí. O sapato, um objeto, eu determinava se era, se não era. O Código Penal, que criminalizava o capoeira como um cara que tinha uma arma branca. E o racismo não existe num país de merda como esse. Não existe racismo numa porcaria dessa. Vai um negro nordestino para um sudeste. Vai um negro no aeroporto para tu ver o tipo de olhar que as pessoas têm. Eu não sou racista não, mas quando vê, chega e fica assim, igual a velhinha, assombrado, pensando que a gente vai roubar. E isso daí, um branco falando assim, mas isso é frescura. Mas pergunta qualquer negro, ou quase qualquer negro, aquele que não quer passar pano pro racismo. Porque tem negro que quer passar pano pro racismo. Olha, se não existe isso daí. Você mesmo anda comigo e você sabe que por muitas e muitas vezes a gente percebe no olhar, numa ação, numa maneira de falar de uma pessoa com você e a maneira de falar da pessoa comigo, querendo inferiorizar. E não é vitimismo não, que como eu disse, eu mando esses caras tudo pra puta que pariu, vão tomar no cu, porque eu não tenho medo de racista. Mas muitas vezes a sociedade brasileira, ela passa pano pra racismo. Foda, bicho. Inclusive, várias e várias vezes quando a gente saiu, eu até quis falar, arrumar confusão sobre isso, você falou que deixasse pra lá. É melhor deixar quieto, porque ninguém dá pano pra racista, não. Não, a gente tem cara, que não pode dar palco, não. É muito cruel, cara, é muito cruel.
Voltando, a gente deu aquela explanada, o Glauco não pagou a internet dele, pelo visto, né? Não voltou ainda. Ei, mas a internet do Glauco é foda, viu, bicho? Não, quando resolve o computador é a internet, macho. Oh, meu Deus do céu. Vamos juntar, fazer uma vaquinha pra gente comprar a internet 3G pra ele. Ele devia botar outro provedor de internet, né? Mas o dele é bom, mas é porque eu não sei se é a internet em si lá. Talvez seja problema elétrico, o roteador. É complicado. Mas assim, voltando ao aspecto do filme, cara, quem não viu, vai ver. Corra é uma obra-prima. Prima mesmo. Demais. O diretor Jordan Peele tem o filme Nós, que também retrata uma visão em cima do racismo muito boa também. E também vai sair, eu acho que só foi adiado por causa da pandemia, Candyman, que fala de uma entidade, também é voltado. O Jordan Peele, ele trabalha muito com essa parte do racismo. É espetacular, ele é um mestre do horror que trabalha muito com essa parte. Pra mim, eu dou 10 pra esse filme. Massa. Eu também dou 10 porque quebrou meu paradigma de filme de terror que não tem roteiro, e esse tem um roteiro foda pra caralho. Pega uma questão social e transforma num terror psicológico através de uma visão e tu se sentir na pele do negro e ver o quão grotesco é a mente de uma pessoa doentia, racista, né? Foda. Também dou 10 pro filme e com louvor, que é muito irado. Cara, parece que essa lista, toda a vida vai passando, ela vai ficando melhor. Esse eu acho sensacional. Infiltrado na Clã. Eu gosto demais desse filme. É com o filho do Denzel Washington, que é um ator espetacular. Tem o Adam Drive, que fez o... Como é o nome daquele personagem? Né? Isso, que ele faz o Kylo Ren. Kylo Ren. Que eu acho esse filme muito espetacular. Se você já quiser ir dissertando sobre ele aí, eu já deixo... Ele é muito parecido com Mississippi em Chamas, só que na questão ele está infiltrado na parada e ele vai percebendo os planos de querer uma tentativa ou uma propagação ideológica, que seria a melhor palavra, de ódio na sociedade, e ele vai combater aquilo ali. Cara, pra mim, foda o filme. Muito irado. Tem um livro também que retrata isso daí, que, se não me falha a memória, é baseado em fatos reais, né? Essa questão. Eu não sei se eu tô falando sério, mas eu sei que é muito irado o filme. E nessa questão dos fatos reais, eu não vou lembrar. Mas o que isso deixa a mostrar o quanto a liberdade, a gente tem que tomar cuidado com ela. Porque a nossa liberdade, ela é diferente da americana, né? A liberdade deles lá, contanto que não destrua nenhum patrimônio, ou venham a agredir uma pessoa, tudo bem, pode ser propagado. E esse é o grande mal. Porque eu replico para 1, para 2, para 3, para 5, para 10, para 20, para 50, para 100. E aí o que acontece com isso daí? Muitas pessoas pegam esse vírusinho e saem destilando ódio, a um ponto de que, em um determinado momento, eu vou agredir uma pessoa. E aí o que acontece? Violência só gera violência. Então o filme tem essa abordagem dessa questão de uma ideia, não está no filme, estou dizendo isso aí, mas é uma questão de liberdade para você refletir que o ódio propagado ele pode se tornar um combustível altamente inflamável para trazer um caos social. E a gente faz alusão a isso daí, a um certo presidente que foi eleito lá, que tinha discurso de ódio, que tinha um ódio enraizado, que deu voz para racista. E os racistas, como eu falei há poucos instantes, abriram o bueiro e eles saíram. Só que lá é mais escancarado. A Ku Klux Klan, principalmente no sul do país lá, eles têm essa força de querer ainda enfrentar o negro. É tanto que, não vou lembrar o ano, não sei se foi 2016, 2017, teve uma passeata da Ku Klux Klan contra os Novos Panteras Negras. E o quebra-pau foi gigantesco lá. Por quê? Porque eles passando na rua com a bandeira do sul dos Estados Unidos e fazendo simbologia racista, nazista. E os caras negros se juntaram, eles na rua desfilando, que eles têm esse direito de fazer lá, diferente daqui, que não é, aqui é crime. Eles fizeram, e os caras foram lá e zangados e começaram a bater. Aí teve até uns motoqueiros
Tem esse vídeo no YouTube completo, dá mais de 2, 3 horas de vídeo. Os motoqueiros pegaram os caras lá, mas desceram do cacete, mas desceram mesmo a porrada, porque no plano do século XXI não tem mais pensamento para racista, cara. Isso aí é um dado histórico que fica, que é como o Nelson Mandela diz, a gente não deve esquecer, mas virar a página disso daí. Só que os caras querem enraizar e trazer de novo a ideia de separação. Aí aqui no Brasil tem um grupo de pessoas que querem inflamar, dizer, não existe racismo. E olha, isso daí é transformando em militância para isso e aquilo. Não é militância, é verídico. É real o racismo no país. A gente vê qual é a figura política grande. Vamos pegar aqui o caso da Marielle. Foi assassinada. Cadê que houve a conclusão? E já tem toda a linha investigativa. Já tem quem foram os culpados, quem foram os que mataram. É tanto que exterminaram. Mas quem foi o mandante? Por que não termina essa investigação? Por que quando chega numa favela fuzila um bocado de gente e depois diz, é tudo vagabundo? Não é, cara. É porque no Brasil, como na cena do Corra, é institucionalizado o racismo. E aí nem sempre é culpa da pessoa, que aquela cultura vai sendo passada para outra. E a violência no Brasil é muito grande. E como a etnia negra e parda é majoritária no país e também a mais pobre, é claro que, vamos dizer assim, estatisticamente há uma probabilidade maior de que crime aconteçam com esses grupos étnicos. E o que acontece? As pessoas não vão entender o problema do crime. Eles julgam o crime. Vamos entender por que aconteceu aquilo ali. O que foi feito na ditadura militar para melhorar isso? Vamos melhorar. O que foi feito antes da ditadura, na redemocratização, no governo do Getúlio Vargas, no governo nos governos da República Velha, como é o nome dele? Prudente Moraes ao Washington Luiz. O que foi feito? Tivemos uma revolta da Chibata que João Cândido se revoltou. A gente tem nos livros de história isso daí. Mas por que não acontece? Aí é tanto que João Cândido era conhecido como Almirante Negro. Morreu ganhando um salário mínimo. Uma das grandes figuras históricas do século XX. Mas os caras, os grandões da Marinha, não queriam aceitar quando falavam de Almirante Negro. Porque na revolta, ele manobrou nas águas do Rio de Janeiro um navio e tinha um repórter americano que relatou o fato e disse que nunca na vida dele viu um cara manobrar um navio tão bem em águas como aquela ali. Em águas, eu acho que ele queria dizer na questão de pequeno, né? Mas ele disse que nunca viu uma pessoa manobrando. Então o cara era altamente capacitado. Mas a Marinha não deixava aquilo ali. É foda, bicho. Aí a gente tem essas histórias e tem essas retratações que voltam para a questão da liberdade, que aqui a gente quer passar pano para racista. E no Infiltrados da Clã tem essa questão de tentar descobrir, não é descobrir, ele vai conhecendo a raiz do problema, vendo aquela situação. Então, para mim, fodaço o filme, muito irado. Para mim, é porque a gente ainda não percebeu, a gente brasileiro ainda não percebeu o caldeirão de que a gente pode tirar proveito da nossa história. A gente não tira proveito da nossa história. A gente fala bonito quando é de branco. Quando é de negro, passa um pano. E isso aqui não é mimimi, cara. É porque a gente tem história bonita. Por que não faz um filme do Luiz Gama, bicho? Por que não fala dos heróis, dos pracinhas brasileiros que lutaram na Segunda Guerra? Que era tudo misturado. Por que não retrata isso? Por que não retrata a nossa história de verdade? Por que criticam tanto o Marighella? Teve um negócio lá envolvido em terrorismo, beleza. Mas é como eu falei, o que é terrorismo? É aquele que atenta conquistar. Então, assim, nos Estados Unidos, eles pegam qualquer figura e saem retratando filmes. Por que a gente também não pode retratar filmes assim? Por que a gente, no filme ou nos programas de TV, a gente tem que mostrar que o negro é ladrão? Que o negro é inferior? Que o negro tem que ser empregado? Que o negro tem que ser faxineiro? Que o negro tem que ser escravo? Por que não bota uma figura grande? Como tem aquele filme, Besouro, filme muito irado,
muito irado que era um filme de ação no Brasil, sobre as entidades religiosas. Então, assim, cara, esses filmes americanos, eles vêm para dar um tapão assim na nossa cara, para mostrar que a gente precisa ainda evoluir muito sobre o pensamento não racista. Era justamente o que eu ia abordar já a questão. O cinema brasileiro, ele tem obras que tratam de personalidades, da luta, mas ele não é tão intenso como o americano. Por que a gente está trazendo pouca obra brasileira aqui e mais americana? Porra, porque assim, o cinema americano, a cada 2, 3 anos aí, ele está lançando uma obra grandiosa a respeito dessa luta. Infiltrado na Clã é uma grande obra dessa, porque ele olha o lado de Malcolm X, dos Panteras Negras, da luta contra a Ku Klux Klan, não abordando aquele paralelo que tem no Mississippi em Chamas, que é aquela parte mais, vamos dizer assim, visceral, mas até de a parte do humor mais ácido, aquela coisa toda. Os primeiros 10 minutos de filme já são espetaculares, que aparece o protagonista entrando na polícia, ele tem aquele black power, aquele empoderamento, e todo mundo olha pra ele e começa naturalmente a chamar de macaco, do nada. Aí o cara tá lá, ele é totalmente especializado, mas colocam ele pra trabalhar na coisa de arquivos. Aí tem um policial que toda a vida implica com ele e fala: ei, macaco, pega a ficha desse macaco. Chega uma hora que ele se revolta e ele fala: pega a ficha desse macaco. Ele não faz nada, ele fica só olhando. Aí o cara pergunta pra ele o que tá acontecendo. Ele falou: não tem nenhum macaco aqui, fale pelo nome. Aí que ele começa a cavar o espaço dele, aquela coisa. E os superiores vão vendo que ele é capacitado, mas eles não mandam ele trabalhar com a inteligência pelo fato de ser capacitado, não. Porque eles queriam que ele fosse trabalhar infiltrado nos movimentos dos Panteras Negras, aquelas coisas, pelo fato dele ser negro, que eles achavam que tinha uma vantagem, não mandar um branco pra essa. Só que ele tem a sacada tão genial que ele fala assim: por que eu não derrubo a Ku Klux Klan? Então assim, você vê que tem toda a expertise, tem toda a inteligência que ele mostra. E é mais um filme que dá um tapa na cara da sociedade. Porque assim, por que o negro tem que ser inferiorizado? Por quê? Cara, eu conheço, e você é um exemplo pra mim de inteligência, de intelectualidade. Sério mesmo, é porque eu não digo assim aos 4 ventos que eu sou meio ogro, mas eu lhe admiro muito, cara. Eu lhe admiro muito. Você é referência intelectual pra mim. A gente conversa muito, a gente tem uma amizade aí de uns 15 anos aí, mais ou menos. E eu me espelho muito na sua trajetória. Como eu tenho outras pessoas também que eu admiro muito. E assim, cara, eu não me considero assim, eu não saio dizendo assim: nossa, eu sou branco. Cara, eu sou cagando pra qual que eu sou, tô cagando. Sinceridade, pra mim isso não importa. Tanto é que tem aquele formulário: qual é a sua cor? Eu não sei o que responder. Porque eu não digo assim: eu sou um branco, eu sou um negro. Mas pra mim isso é muito irrelevante. E eu quero saber se no exame de sangue, numa vaga de emprego, em alguma coisa, o que isso vai me qualificar. Não serve pra merda nenhuma. Então assim, voltando ao assunto do filme, isso mostra. E tanto é que tem a amizade dele com o colega dele, que ele vai para as reuniões da Ku Klux Klan. Você vê a cor só se serviu para o propósito do filme, porque um é branco, então ele vai para a Ku Klux Klan, e o outro vai para a reunião dos Panteras Negras. Então, mas assim, você vê que um tem a preocupação com o outro, aquela coisa toda. E mais uma vez, inteirando, eu acho que todo filme que passar a gente vai falar sobre. Não tem motivo para qualificar a pessoa pela cor. A qualificação da gente é pelo que a gente é capaz e o que a gente faz. É o caráter, é aquilo que a gente deixa, é aquilo que a gente faz, que a gente vai realizar. Não adianta nada ser uma pessoa loira, dos olhos azuis, 1,90 m, super forte, praticamente um Capitão América da vida. Eu chegar em todo comércio que tem e eu começar a passar a mão nas prateleiras e botar as coisas no bolso e ir embora. Por ser ladrão,
eu ser desonesto. Que adianta você ter esse estereótipo que a sociedade julga que é bonito? Não adianta porra nenhuma, cara. Não adianta porra nenhuma. Então, assim, o filme vai trazendo mais uma mensagem que você é muito capaz, não importa a sua cor. E é muito Ele é do direito. É Spike Lee. Ele é do direito. É o Spike Lee que é o diretor. Pois é. É muito Cara, bom porque as obras dele são violentas, mas trazem uma mensagem bem interessante. É assim, ó, sobre essa questão. O Brasil precisa entender que vamos deixar o racismo de lado, vamos. Pois aprenda a respeitar as pessoas de cor. Pronto, acabou. É como você disse, quando a gente tá conversando, ninguém nem fala desses assuntos, porque não importa isso. Importa são outras coisas, é o caráter, a personalidade, a lealdade, a questão da honra. Aí vai ligar pra cor pra quê? Porque a gente já quebrou isso daí, a gente já evoluiu. O problema é que tem muitas pessoas que ainda não evoluiu. Em vez de evoluir nesses últimos tempos, a gente está regredindo com mentira, com ódio, com vídeo de YouTube que propaga ódio, que vídeo de YouTube que lança fake news, que lança mentira, que diz que é mimimi isso, que é mimimi aquilo, mas não conhece a história de verdade. Nem eu também isso daí eu acho que é até errado dizer que conhece a história de verdade, mas não conhece um certo ponto de vista histórico. Por que existe a pobreza no Brasil? Por que a maioria é negra? Por que nas faculdades eu não tenho negros nas faculdades? Aí a gente pega um caso isolado, tipo um Joaquim Barbosa, e diz assim, mas ele conseguiu. Tá, e por que tu não conseguiu também ser um presidente da república, já que é branco? Por que tu não conseguiu ser médico, já que tu é branco? Porque tem uma raiz no Brasil que eu não posso deixar as pessoas negras se desenvolverem. Aí eu volto a falar. No nosso ciclo de amizade, isso já foi superado há muito tempo e a gente admira e é recíproco. Quando você disse que me admira, eu também lhe admiro, é porque a gente é bem ogro e não precisa dessas coisas para falar, porque a gente respeita um ao outro. O Brasil precisa aprender isso. Respeita, cara, dá oportunidade, entende que pobreza, ela é um limitador também. É como a gente partisse de uma disputa aí, vamos lá, de corrida. Só que aí, a questão da cor da pele, no Brasil, ela já te leva a uns 10 a 24, 40, 50 passos para trás. Então, não tem como você correr igual. Que eles chamam de meritocracia, não é? Não existe a meritocracia no Brasil. Vamos reduzir as desigualdades sociais. Aí quando diz que reduzir as desigualdades sociais, esquerdopata, olha não sei o que, não é não, seus retardados. É só uma questão de bom senso. Vamos recuperar a dignidade da pobreza. Vamos dar pelo menos as pessoas comerem 3 vezes ao dia. Vamos dar o direito a isso. Vamos dar cultura, vamos dar lazer. Vamos dar esporte. E não é esporte elitizado. O esporte não é elitizado, dá para todo mundo. Porque um pobre poderia andar de skate, mas tem condição de comprar um skate de 250, 300, 400. Isso eu estou dizendo os mais ou menos. E os bons mesmos são lá em cima. Bota um pobre tem condição de comprar uma prancha de surf, se não for um projeto de um surfista que cria alguma coisa. Um pobre negro tem condição de comprar um kimono para ir treinar? Não tem, cara. E se a gente fizesse essas iniciativas, uma vez eu disse para vocês, vou repetir aqui, acho que eu nunca falei em vídeo, o brasileiro é a maior raça do mundo. E eu não estou menosprezando as outras, não. Eu estou dizendo é porque nós somos um caldeirão mistural. Nós temos pessoas judias, japoneses, franceses, alemães, italianos, africanos, americanos, argentinos. Nós temos um caldeirão cultural. E esse caldeirão cultural é que faz o brasileiro ser o brasileiro. Termos o orgulho de ser brasileiro. Você vê umas Olimpíadas dessa, tem muito brasileiro que vai se superar lá e não é ajudado por ninguém. Trabalha para conseguir as coisas. Consegue ganhar uma medalha, aquela medalha, aí o Brasil começa a enaltecer. O Brasil nação, né? Começa a enaltecer. Mas aquilo ali não tem nada a ver do Estado brasileiro, não, meu povo. Aquilo ali é do cara que conseguiu. E depois que passa um tempo é esquecido. Passa um tempo esquecido. Aí não é esquecido outras figuras como Pelé, grande jogador. Um jogador é fenomenal. Mas falou besteira. É tanto que teve um presidente que disse, ele é negro, mas tem alma branca. E ele ficava calado nessa questão que poderia combater o racismo. Eu entendo as razões dele, mas a gente tem que parar com essas coisas. Vamos corrigir o erro, vamos falar em meritocracia, vamos reduzir as desigualdades sociais e a gente parte do mesmo lado.
em vez de criticar o hip hop, o samba, o pagode, vamos dar outra oportunidade para os caras aprenderem instrumento, porque a arte no Brasil, na favela, ela salva muitas vidas. Ela tira, por exemplo, um cantor, tem um menino, aí nessa favela eu tenho um cantor de funk e eu tenho um traficante. O menino sabe que o tráfico é ruim, e ele sabe que ele tem como ganhar no funk, no rap, alguma coisa do gênero. Se der oportunidade, ele vai para lá, pronto. Para que uma coisa melhor do que aquele documentário do MV Bill, Falcão, menino do tráfico? Caralho, os entrevistados somente um sobreviveu, ele queria ser circense. Ele queria trabalhar no circo. E depois foi dada oportunidade. O que o Brasil precisa é assim, ó. O racista, deixa eu te explicar uma coisa aqui, retardado. Esquece a cor da pele. Esquece. Deixa isso pra lá. Vê a pessoa pela qualidade do que ela é. E quando tu perceber as qualidades da pessoa, faz uma coisinha, dá uma oportunidade. Dá só uma oportunidade para tu ver como vai ter uma diferença muito grande na vida dessa pessoa. A gente precisa no Brasil, primeiro, acabar com a ideia de que não há racismo, tem um racismo, reduz a desigualdade social e cria oportunidade para as pessoas. A gente tira pela nossa cidade a bolha que é formada para certos núcleos sociais que só eles se desenvolvem. Não dão oportunidade para outras pessoas. E a gente tem pessoas muito capacitadas para fazer muitos exercícios aqui. Então, quando a gente resolver essas coisas, e é bem simples, só esquece da cor da pele, respeita a pessoa pelo que ela é, não vai criar pré-julgamento de nada. Faz isso daí que a gente melhora. E que o Estado, ele ampare as pessoas. Não é para o Estado dar as coisas para as pessoas, mas dê uma qualidade na saúde, na educação, no esporte, no caso, no lazer, no emprego. Só respeita. Na verdade, só efetiva as leis que estão aí já. Falou besteira na internet, discurso de ódio, mentira, como aquele vídeo da mãezinha dizendo que ela tá com fuzil, aquilo ali, deputado compartilhando aquilo ali. Sendo mentira, para gerar um ódio. Vai nas TVs e assim, ó, aquela pessoa tem direito de imagem, você não pode usar aquela imagem daquela pessoa, não. Você fala o fato. Não precisa dizer quem foi ou mostrar quem foi, onde foi. Reproduz o fato, e não reproduz só aquele lado, reproduz outro lado também. Vamos fazer isso daí, vamos acabar com isso. Porque quanto mais... Vou pegar aqui um livro didático da 3ª, 4ª série que a gente tinha. Aquela cena clássica que é a dona da casa grande, tá sentada numa mesa farta, os filhos aqui, aí tem uma negra abanando e umas crianças no chão. Aquilo ali... pode, tipo, é só uma imagem, deixa de frescura. Não é só uma imagem, não. Aquilo ali tá colocando no meu subconsciente de que negro é inferior. Negro tem que ser serviçal a alguém. Aí a gente vê em outra página do livro um negro no Pelourinho sendo açoitado. Um negro nas casas de açúcar, nos engenhos de açúcar. E quando a gente vê um branco, a gente vê ele todo cheio de paletó, todo bonito e tudo mais. E por que no livro didático não diz que quando Dom Pedro fala dia do fico, o dia do fico ele falou para a camada elitizada dele. Ele excluiu várias pessoas da sociedade, inclusive os brancos marginalizados, que moravam à margem da sociedade. Por que não retrata isso? Aí são poucos os que falam, e quando falam são considerados esquerdistas, esquerdopatas, e não é. É só que a gente quer que haja uma coisa. Acaba a injustiça social, acaba a ideia do racismo. A gente dá um passo muito à frente nesse país. Pois é, cara. E eu tava até... Chegou, né, num ponto, falou a questão da favela e tudo, me apareceu uma lembrança do Facebook essa semana. E eu tava até guardando, e no episódio passado que a gente gravou, eu esqueci de falar. Uma vez eu compartilhei um post do Cauê Moura no Facebook, ele falando sobre como é que você quer cobrar de um jovem da favela que ele seja honesto e tudo mais, se não é uma realidade que ele conheceu. Mais ou menos assim, cara, eu fui malhado no Facebook. Puta que pariu, a galera malhou mesmo, sabe, malhou. Não, porque isso não justifica ele roubar, não justifica ele fazer isso, não justifica. E eu até dei palco e dei discussão. Falei, cara, vocês não podem generalizar. Tem gente que ela tem a essência boa.
é só porque como ela nunca viu o que era o caminho certo, as coisas que eram certas, ela não vai saber fazer. Não, mas tu é doido, foi assim, eu devia, porque hoje a gente releva, mas a galera malhou, sabe? Me lembrou, sabe o que dessas tuas falas aí? Yu Yu Hakusho. Quando o Yosuke, quando ele morreu, né? O Yosuke, Kuwabara, Riei e o Kurama. Naquela cena, no primeiro ato que tá os 4 juntos, que eles estão segurando aquela parede que tá caindo, e o mais rápido era o Riei, e pouco tempo atrás o Yosuke brigou com o Riei em episódios anteriores. Ele disse assim, ó, não, você é o mais rápido, isso aqui. Aí o Riei, e se eu fugir, deixar vocês morrerem? Não, eu confio em você. Ou seja, ele deu uma oportunidade. E depois dessa oportunidade, o Riei valorizou a amizade do Yosuke. E depois daquilo ali, criou um laço. Ele não precisava ficar trocando beijinhos, falando amor aqui, amor acolá. Não. O cara me respeitou. Eu tenho a honra da amizade dele e é recíproca. Ele confiou em mim, onde todo mundo me descredibilizou. E no momento que ele, o risco de vida dele, disse assim, não, eu acredito em você, vai lá, faz lá o bagulho lá. E ele fez aquilo ali. Aí o que é foda? Aquilo ali é pra criança, aquilo ali ensinou muita coisa a gente. Na hora que tu criar um ciclo de amizade, não trai amizade. Independente da cor. Mas aí você falando da favela, do Push lá, dá uma oportunidade, em vez de chegar com um discurso de ódio, tenta mudar, tenta entender a situação. E não é passar pano para crime, não. Não é passar pano para coisa errada. É porque se eu não entender a raiz do problema, vai se desenvolver cada vez mais problema. É como se você plantasse uma árvore. É até meio errado eu falar isso aqui. Mas você planta uma árvore e você não sabe a raiz. Aí você toda vida quando corta ela nasce de novo. Esse é o problema do Brasil. Uma raiz, uma planta do mal. Eu tenho as raízes. Muitos sabem das raízes dos problemas, mas o que acontece? Eles não querem exterminar a raiz. Eles vão na superficialidade e tentam cortar aquilo ali. É matando pessoas, é inventando mentira, é propagando o discurso de ódio, é fake news. Para quê? Para que cada vez mais pessoas acreditem nessas mentiras ditas. É imagens onde eu coloco na cabeça uma ideia de raça, inferiorizo a outra. E não tem que acontecer, cara. Antes que a galera me malhe, o nome do ator do Infiltrado na Clã, que é filho do Denzel Washington, é John David Washington. Que para aquele discurso o pessoal fala assim, e sabe o nome do ator branco, mas não sabe o nome do ator negro. Pessoal, não é isso. É porque na hora me fugiu. Não sou cinéfilo para ficar dizendo todos os nomes do ator, mas já fica registrado, viu? E se você quiser me julgar, põe no seu cu também, não tô nem aí. Eu não caguei pra sua opinião, porque na realidade o canal não tá dando nem monetização ainda, então você não tá me alimentando. Mas, cara, voltando ao aspecto do filme, é um filme que eu dou 9, acho fantástico. Humor ácido, tem toda a crítica social, tem as cenas de ação. É um filme bem completo, você pode assistir, assista com a família, até que você pode assistir com todo mundo. Porque ele vai lhe trazer uma lição bem espetacular, sabe? Eu acho ele fantástico. A minha nota pro filme também é um 9. Quando eu assisti ele todo em inglês. Aí eu não assisti redublado, porque eu já tinha assistido e tal. Aí eu não lembrava de algumas coisas, que meu inglês não é lá, aquelas coisas. Mas pra mim é 9 filme. Muito bem feito, filmagem, que no caso, a fotografia do filme é muito irada. Como é que eu posso dizer? O figurino é muito bem feito. É muito fiel à época. Pois é. Então é um filme que todos têm que assistirem. Todos os filmes que a gente falou aqui são fodaços, não dá nem pra dizer qual é o melhor. Então vejam que todos eles estão no nível 9, 9,5, 10, 9, 9,5, 10, 9, 9,5, 10. Então são excelentes e esse daí é mais um filmaço que a gente tá indicando. Tocando o bonde pra frente, agora nós vamos fechar com chave de ouro, com duas coisas que ninguém costuma muito fazer. E essas não são filmes, são animações. E eu vou te dizer,
Esse primeiro aqui eu acho um espetáculo. Eu reassisti esses dias só pra falar nesse episódio. Inclusive foi indicação sua que eu assisti as duas. Uma logo quando eu comecei a ter meu computador lá pra 2010, que foi o Afro Samurai. Cara, o nível dessa animação é cabuloso. Então eu já vou deixar você falar sobre ela. Eu vou lhe dar essa pra você começar, porque eu sei que você curte demais. Foda. Eu vou só abrir um parênteses aqui para duas menções honrosas que todo mundo odeia o Chris, que acho que o humor que é feito na série, mas mostra muita realidade ainda nos dias de hoje. Tipo, quando tem aquela cena do policial e o Chris descrevendo o suspeito. Negro e era negro também. Ou então quando ele chega acho que é Corleone, a escola, tipo, um menino que morava distante do bairro, era Brooklyn que ele morava, né? Aí vai pra escola, o que acontece? Sofre preconceito. Aí tem um amiguinho dele lá, eu não sou bom de nome, eu nunca fui bom de nome, eu só digo, aquele menino lá, fulano, e pra mim, o humor do Todo Mundo Odeia o Chris é até também uma maturidade para você não cair na pilha dos racistas. É você ser sarcástico com racista. Então, para mim, é muito irado. E a outra série é da History Channel, que é Roots, Raízes. Aí lembra Sepultura, Roots. Então, para mim, é uma série que aborda o processo da escravidão e as linhas sucessoras daquilo ali, que dá até desencadear no 12 anos de escravidão, também faz um paralelo. Não faz um paralelo, estou dizendo que retrata um ambiente de escravidão e a gente faz alusão a também, pode fazer uma alusão histórica ao 12 anos de escravidão. E aí o que acontece nisso daí? Quando a gente fala desses filmes americanos, a realidade do negro nas Américas eram bem similares, eram bem parecidas, desde o processo de tirar ele do local dele, do habitat dele natural, trazer para outros ambientes, tentar segregar o máximo possível da mesma etnia para que não houvesse rebeliões. Mesmo assim se criaram raízes, movimentos sociais, enaltecendo o seu valor cultural. Por exemplo, como você falou no Infiltrados da Clã, o cara com Black Power daquele ali é altamente imponente quando chega e todo mundo se assusta. Por que todo mundo se assusta? Porque ele tá mostrando aí, galera, sou eu mesmo aí na parada, cheguei, qual é de mesmo aí? E todo mundo, eu não tô dizendo que ele vai chegar assim, eu tô dizendo que ele chega com empoderamento e todo mundo fica, caralho. Aí fica assim, fica olhando, mas não é olhando de discriminação, mas olhando de admiração, diz, caralho, que cabelo massa, bicho, eu queria ter um cabelo assim, tanto que eu nem tenho cabelo, mas quando eu deixei o meu ficou o Black Power, não muito grande, mas ficou um Black Power que o Black Power nordestino, nem era volumoso, mas também não era caído, era o cabelo seco, né, que é o que a gente tem aqui. E aí, macho, muito massa quando você vê. Quando eu vejo uma pessoa com Black Power, eu fico assim, caralho, que cabelo massa, bicho. E não é inveja não, porque eu não tenho cabelo, mas é porque a admiração, tipo, cara, que massa. Aí você lembra da simbologia que é o cabelo, você lembra dos movimentos sociais, caralho, que massa. Quando você vê, eu até publiquei no meu Facebook, naquele campeonato mundial de hip hop, que tem um funk brasileiro tocando, e caralho, que dança, que momento, que foi aplaudido de pé. Ele não ganhou, mas foi aplaudido de pé, porque a gente tem que aprender a valorizar aquilo que é da gente. E quando a gente tem os pobres valorizando aquilo que é da nossa gente, ou algum movimento que se encaixa como luva, tem que ser enaltecido. Para um cara daqui, ele não ganhou, mas ser enaltecido de pé pela galera, pela maneira que ele dançou, caralho, aquilo ali é o Brasil. Aquilo é o Brasil. Não é jogador A, B, C que ganha milhões e não tá nem aí pra nada. Mas enfim, voltando. Afro Samurai. Cara, quando eu assisti eram 5 episódios. Depois saiu aquele filme completo. Meu irmão, quando você vê um negro altamente empoderante, com Black Powerzão, irado, um hip hop de fundo tocando, e ele com sua espada, e todo mundo temendo ele, e ele treinando para ser o mais forte,
altamente inteligente, você diz, caralho, que massa. Por quê? Porque você se encontra no personagem. A pessoa se enraiza, caralho, o cara mesmo em sofrimento, o cara não desiste, o cara tem um objetivo, e o cara tem que lutar por aquele objetivo. Então o filme é uma questão distópica, mas que vale muito a pena, porque normalmente você não vê as histórias contadas um negro usando um sabre, uma espada samurai. Mas você viu aquilo ali, você viu ele tendo todo o seu empoderamento, toda a sua força. E depois ele reflete no outro filme que dá a continuação, sobre ele chegar no topo e o que é que o topo faz. E tem toda essa filosofia da questão da empoderância do negro, que eles chamam de 2, né? Que é a bandeira dele até ele chegar a 1. Então, afro, ei afro, não sei o que, não sei o que. Então, das primeiras cenas, quando ele vai no bar, ele com aquele canudo, e ele toma a limonada e dá um socão naquele cara que destroça tudo. Diz, caralho, esse é empoderamento que o negro tem que ter. Não falou com ninguém, não desrespeitou ninguém, mas não mexa com ele. Mexeu com ele, o negócio vai dar muito errado. Foda. Muito irado. Pra mim, ali não existe nem 10, é 100 a história. Por tudo. Pelo gráfico, pela história, pelas músicas de hip hop e pela voz do Samuel Jackson, bicho. Caralho, top demais. Ali é 100 mil aquilo ali. Não, cara, quando eu assisti e curti demais, tendo Samuel Jackson no projeto, já é pica das galáxias. Que eu vou te dizer, perdoe até a palavra, mas o negão é foda, é pica mesmo. Tem igual não. Quando ele fala que ele motherfucker, não tem igual. E tem aquele alter ego, né? Aquele samurai que fica seguindo ele na cabeça dele, né? Que ele fala tudo meio que em tom de hip hop, que é da cabeça dele, que ele perdeu o pai dele muito novo. Aquela na consciência, é muito massa. As cenas de violência são muito bem feitas. Tanto é que você pode assistir agora, não envelheceu mal. Tá muito atualizado. E é assim, ela pega uma temática de um cara negro, samurai, no Japão. Como é que isso pode? E, inclusive, eu acho que tem histórias, não estudei profundamente, mas tem histórias de um samurai. Existia um samurai negro. Então, assim, ele trata muito esse preconceito, que as pessoas iam acolher ele, que ele foi um órfão, e ficavam preconceito com ele porque era negro. Ele chegava nos bares, nas coisas com aquele afro dele, e a galera já olhava torto pra ele. Então, assim, essa animação, ela traz uma bem a parte do preconceito, mas ela também traz uma lição que o negro é poder, que é toda essa parte. Então, assim, ele pode ser um samurai, tanto é que ele virou sendo o número 1. Então, assim, eu acho fantástica. É que nem você falou, não é nota 10 não, é nota 100. E assista legendado, com a voz do Samuel. A trilha sonora é desenvolvida pelo Rizaya, que é aquele rapper que é ator também, que ele vai ter alguns papéis naquele O Homem dos Punhos de Ferro, que ele também tem umas parcerias com Quentin Tarantino. Tem também aquele filme O Protetor 2. Tem vários filmes dele. Não, o rapper é fodão mesmo. Cara, é uma animação fantástica. E eu digo que com a tecnologia que dá hoje, dava pra fazer ela em live action, tranquilo. Mas não faça não, porque eles cagam em todos os live action. Faça não, deixa essa obra como tá. Que eu até digo assim, se você não tá afim de assistir os filmes que a gente falou, assista aí Afro Samurai que você não se arrepende. É fantástico. E já pegando o pulo do gato, eu já vou abrindo com a outra animação, que é Netflix, que eu gostei, inclusive eu assisti por indicação do Danúbio, que foi Yasuki. Cara, eu achei fantástico. E eu já vou passar a bola pra você, porque eu vi que você disserta bem, você abre bem essas paradas. O Yasuki, cara, eu preciso conhecer mais a história mesmo do personagem, porque existiu. Não se pronto. Como a história do Luiz Gama, que ninguém conhece, ninguém falava que no Ocidente
pelo menos aqui no Brasil, de que existia um negro lá no Japão, porque a gente sabe que lá é extremamente fechado, a cultura deles é só deles ali, eles são muito xenofóbicos. E aí quando você tem a história de um negro que ele foi levado e depois vendido, um negro de mais de 1,80 m, fodaço, fortão, se aproxima de uns daimyos. Eu não vou lembrar o nome do daimyo, que nome eu não lembro de nada, porque é muita coisa que eu assisto e aí ele se torna amigo do cara, e o cara faz ele virar um samurai. E vira um samurai que se torna uma lenda no Japão, que talvez até o afro-samurai faça essa referência do samurai negro, que é o Yasuke. Aí a Netflix, ela cria um enredo, que cria mechas, magias e tudo mais, mas repara, o negro, bem empoderante, cheio de cicatriz, porque antes ele era um escravo, e nessa situação, uma das primeiras cenas, é ele com o daimyo, e depois o daimyo morrendo, e ele levando aquela cicatriz de que, tipo, tive uma oportunidade e não consegui efetivar, porque ele foi traído, não pelo Yasuke, mas por outras pessoas, e aí o Yasuke não conseguiu combater. Só que dá o desenrolar da animação e ele vai enfrentar os mesmos caras que de uma certa forma traíram o daimyo. E aí o que acontece? As batalhas são fenomenais. E o massa, ele é muito filosófico. E nessa filosofia nós temos como é o nome dele? O Musashi. Você tem muita essa questão da filosofia, da maturidade, que quando você chega, que tem um meninozinho muito rebelde pedindo para ele ensinar a usar a espada para ser um samurai, e ele a priori nega pro menino porque, tipo, violência só gera violência, não é boa. Então, pra mim, Yasuke é uma série muito boa. Eu tava no hype de que fosse falar mais da história dele, mas talvez isso seja retratado, porque tem uma série sobre os samurais. Talvez venha a falar do Yasuke na segunda temporada, que vai ter a segunda temporada. E a animação é mais pra questão de diversão mesmo. Mas pra mim, foda também. Qualidade de vídeo, qualidade de áudio, qualidade da imagem. As sequências de batalha são muito boas. Então, pra mim, o Yasuke eu vou dar 8,5. Eu tava na expectativa que fosse contar a história. Mas é fenomenal a animação. E eu indico todo mundo a assistir. Pronto. Eu também eu assisti todinho. Achei curto, né? Achei muito acelerado. Porque são 6 episódios, ele vai muito assim. Eu achei que eles iam destrinchar de forma melhor. Mas muitas coisas me chamaram, principalmente a atenção na série. Foi a questão que os vassalos do daimyo sempre olharam ele de forma com preconceito. Porque eles tem até aquele que falava assim que as coisas antigas são que regem mais fácil. O tradicional é o mais fácil. Então, que você é um serviçal, você tem que continuar sendo serviçal. O seu lugar não é sendo no lado dos vassalos aqui. E o daimyo foi o cara que prestou atenção no Yasuke, viu que ele era um estrategista brilhante, que ele era confiável, que ele era um guerreiro habilidoso. E isso despertou muita inveja junto com o preconceito dos outros vassalos. Porque a estatura dele era diferente do Japão, ele era muito alto, muito forte, a força dele diziam que era sobre-humana. Isso não no personagem da animação, mas estou dizendo no personagem mesmo histórico. Então dessa forma, quando ele fala de força sobre-humana, os outros ficavam se sentindo inferior, porque tipo, o cara é mais escuro e mesmo assim o cara é forte, o cara é foda, o cara aprendeu com facilidade a arte da espada, que lá pra eles é uma arte, né? O manuseio da espada. E nessa situação ficou assim, fica na animação a questão dos vassalos, do daimyo, o ódio e a raiva que a gente pode trazer para os dias de hoje. E se você pegar e colocar algo ou alguém negro para fazer, eles vão se destacar. Vamos pegar aqui a NBA. NBA, quando começou, no caso, o basquete americano, quando começou não tinha negro. E depois colocaram negros. E aí tiveram diferença, porque o basquete do negro jogado na rua era diferente do que os brancos jogavam nas quadras. Tem até aquele filme 42, Uma Lenda, que é imortalizado, de beisebol também. Não sei se já tu assistiu.
que até com o cara que fez o Pantera Negra, eu não esqueci o nome dele, eu não sou bom de nome, que foi um dos grandes filmes, doido, aquilo ali foi muito irado, muito bom mesmo. Então, dessa forma, a gente tem nessa animação uma retratação, mesmo que distópica, fictícia, o ódio que é enraizado sem justificativa. Só porque o outro é melhor do que você, eu vou criar ódio. Eu achei massa. Eu gostei muito tratando dessa parte. Eu acho fenômeno, cara. Eu recomendo muito. Já fica como a última recomendação dessa lista. Tem pano demais pra manga, assim. Tem bastante material pra trabalhar. Tanto é que se a gente for trabalhar só com essa lista aí, eu acho que a gente vai ficar uns 10 vídeos. Tem muita coisa pra gente trabalhar. Então, assim, eu já vou pedindo desculpa porque aconteceu o incidente do Glauco aqui. Ele pediu desculpas. Salve, aqui Glauco. No grupo. Paga a internet, Glauco. Mas na localidade que ele mora ali ainda o bairro é novo. Então tá passando por uma certa instabilidade. Então, mas eu creio que logo vai melhorar. Então, se tiver alguma falha no vídeo aí, vocês dêem uma desconsiderada porque realmente caiu a internet do Glauco. Ele queria até voltar com 3G, mas eu falei, não, cara, vai comer teu pacote de dados todinho, não vai ficar assim, não vai dar muito certo. Mas, Dan, eu vou passar a bola pra ti aqui das suas considerações finais e depois eu dou uma emendada. Bom, galera, assim, curtam os 2 episódios, assistam os filmes, assistam os nossos vídeos e façam uma reflexão, porque, como diz a música do Gabriel Pensador, racismo é burrice, e a gente só vai ser um grande país quando a gente não esquecer sobre a história do racismo, não esquecer os fatos históricos que degradaram a raça negra, não cair em mentiras que são propagadas na internet. E não é ideologia política, é uma questão de consciência social para nos tornarmos uma grande nação. E esses filmes, mesmo sendo americanos, como temos 2 filmes brasileiros citados aqui, é uma realidade. Cidade de Deus é uma realidade. Então, que a gente possa refletir através da 7ª arte e que cada vez mais a gente quebre essa ideia e queira um país onde todos têm que ser iguais, independente da sua natureza. E é assim que eu encerro o episódio de hoje. Pois pronto, galera. Essa foi a mensagem do Danúbio. Nem vou me alongar muito. As palavras dele são a minha. Vocês sabem, e o Danúbio ele é muito calmo. Porque eu vou dar um recado bem básico. Se você é racista, você não procure nem assistir esse episódio, não. Eu quero que você vá pra puta que pariu e vai tomar no olho do seu cu. Porque eu já vou dizendo logo. Então, assim, pra você que não é, você é bem-vindo. Mas pra você que é racista, esse recado tá dado. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Sigam a gente nas redes sociais, @alquimianonsense. Nossos perfis pessoais estão aqui no vídeo. Dá aquela força pra gente e a gente vai chegando aqui. Então a gente pegou toda essa loucura aqui, transformou, misturou nessa alquimia, transformou o Iori e quebrou mais uma vez um tabu. Pessoal, até mais. Valeu!